período pré-diluviano, as condições ambientais da Terra eram significativamente distintas das atuais. O campo eletromagnético e a pressão atmosférica apresentavam características diferentes, enquanto a concentração de gases na atmosfera era substancialmente mais elevada, conferindo ao céu um tom avermelhado. Esse cenário teria favorecido o gigantismo, possibilitando a existência de seres de proporções extraordinárias. O silício desempenhava um papel fundamental na composição da vida orgânica daquela época, e registros antigos sugerem que os seres humanos possuíam estaturas notáveis. De acordo com algumas escrituras, os homens da antiguidade seriam comparáveis em altura aos anjos, atingindo aproximadamente 144 côvados. O equivalente a cerca de 65 metros de altura. Essa perspectiva levanta uma questão intrigante. Poderiam muitos dos gigantes petrificados encontrados atualmente ter sido, na verdade, seres humanos daquela era? Não se tratava apenas de nefilins, mas também de indivíduos que sobreviveram ao grande embate entre os anjos de luz e os anjos caídos, sendo aniquilados posteriormente com a queda do plasma e a inundação severa. Ao longo do tempo, diversas estruturas monumentais foram erroneamente interpretadas como formações naturais. No entanto, aqueles familiarizados com os relatos do passado conseguem identificar silhuetas gigantescas sutilmente incorporadas à paisagem. Muitas dessas impressionantes formas podem ser observadas em montanhas, vales e formações rochosas que inevitavelmente remetem a figuras humanoides que muitas das vezes parecem adormecidas. Muitos julgam ser meras ilusões causadas por pareidolia, porém, para alguém com uma visão ampliada, se trata de indícios tangíveis de um passado oculto e, consequentemente, esquecido. As evidências vão além. Algumas dessas formações apresentam indícios de corpos fossilizados amontoados, como se tivessem sido subitamente soterrados por um evento catastrófico, cujo esse evento os petrificou durante a última inversão do campo eletromagnético da Terra, que coincidentemente ocorreu durante o Grande Dilúvio. Além disso, existem as estruturas colossais, que, sem dúvida, trata-se de remanescentes de gigantescas árvores que, em seu auge, sustentariam um ecossistema radicalmente distinto do atual. Estima-se que essas árvores poderiam alcançar vários quilômetros de altura e, possivelmente, ter funcionado como avançados sistemas de energia no passado. Relatos bíblicos mencionam a existência de frutos de proporções extraordinárias, como os cachos de uvas levados pelos espiões israelitas ao retornarem de Canaã, que precisaram ser transportados por 2 homens, Números 13 e 33. Mas a questão é, o que teria cortado todas essas árvores e por qual motivo? A
A resposta pode residir nos próprios nefilins, que teriam destruído essas gigantescas árvores para extrair seus compostos minerais essenciais às suas atividades. Esse processo se assemelha à exploração intensiva dos recursos naturais que observamos nos dias atuais. Possíveis vestígios dessas colossais árvores podem estar ocultos em formações geológicas que conhecemos hoje, como a Torre do Diabo, nos Estados Unidos, e a Fortaleza de Massada, em Israel. Estudos já identificaram indícios de estruturas subterrâneas semelhantes a raízes gigantes abaixo dessas formações, levantando a hipótese de que poderiam, de fato, ter sido árvores monumentais em um passado remoto. Mas como essas estruturas se transformaram em pedra? O que realmente causou a conversão desses gigantes, animais e árvores colossais em rocha? A explicação mais plausível envolve um evento mundial de descarga de plasma. A cada inversão magnética da Terra, ocorre uma enorme liberação de plasma sobre toda a superfície. Dependendo do estado da matéria, esse plasma pode interagir com a água e convertê-la em carbonato de cálcio. Como os corpos compostos de silício tinham uma certa porcentagem de água, a reação acabou petrificando instantaneamente qualquer organismo exposto. Assim, os gigantes, as árvores e os animais, compostos predominantemente por silício e água, foram petrificados no exato momento da catástrofe, devido à forte descarga de plasma. Esse evento pode ter ocorrido junto ao Grande Dilúvio e à Batalha Celestial mencionada em textos antigos. Uma tempestade de plasma teria sido a arma final, selando o destino desses colossos. O resultado? Corpos petrificados em plena batalha. Árvores fossilizadas que outrora sustentavam um mundo, que hoje se encontra desaparecido, e evidências que, apesar de tentarem ser ocultadas, estão cada vez mais à vista daqueles que ousam enxergar além do que nos foi ensinado. Agora olhe ao seu redor. Essas montanhas, essas formações rochosas, quantas delas são realmente apenas pedra? E quantas são testemunhos silenciosos de uma era esquecida? Os gigantes não são lendas. Eles estão entre nós, congelados no tempo, sob camadas de terra e pedra, esperando para serem redescobertos. O passado não está enterrado. Ele está esculpido na paisagem. A verdade foi escondida por séculos, mas agora ela se revela para aqueles que têm olhos para ver e coragem para questionar. A realidade que nos contaram desmorona diante dessas evidências. O que mais estão escondendo de nós? A cada dia, as engrenagens desse sistema de controle se enferrujam. As mentiras que nos contaram estão ruindo, e as verdades que tentaram apagar emergem com uma força avassaladora.
Já não há como esconder o inevitável. Estamos diante de um colapso da narrativa oficial. As peças do quebra-cabeça se encaixam e o passado oculto ressurge diante de nossos olhos. Os gigantes não desapareceram. Eles apenas esperam. Esperam pelo momento em que a humanidade finalmente enxergará sua grandiosa e perturbadora realidade. E quando esse momento chegar, nada mais será como antes. Toda a narrativa oficial que há milênios vem sendo adulterada desmoronará como pedras. Gratidão por assistirem e até o próximo vídeo.